Então, nesta noite de hoje, teremos o Gerry que nos falará sobre o Livro dos Espíritos. Queridos amigos, nosso abraço muito fraterno a todos. O mês de abril, tradicionalmente, é um mês muito importante para todos nós espíritas, exatamente porque nesse mês de abril, no sábado, no dia 18 de abril do século XIX, de 1857, era um sábado pela manhã. Naquela manhã, aonde o vento gelado batia no galho das árvores desfolhadas, um homem levantou-se pela manhã. E ali ainda cedo, ele, após tomar o seu café matinal, dirigiu-se ao centro da cidade, da capital francesa, Paris. O seu objetivo era a Galeria d'Orléans. Ali, no Palais Royal, ele subiu a escadaria para chegar à Livraria Dantin. Ao chegar lá, como outras vezes o fizera, ele, na condição de pedagogo, que era bastante conhecido na França, ele agora não estava preocupado em saber notícias de alguns de seus livros didáticos que houvera publicado, seus vários livros, mas a sua preocupação nesse dia, nessa manhã especial de sábado, 18 de abril de 1857, era justamente o de chegar à livraria para poder ali colocar pela primeira vez a obra que seria um marco no campo da filosofia moderna. Ali pela primeira vez, na Galeria Dantin, estava nas mãos da editora, a senhora Dantin, que levava o nome da própria livraria, estava a obra que foi colocada na vitrine e que a partir desta manhã, então, foi disponibilizada à venda. Essa obra, apresentada pelo então anônimo Allan Kardec, pseudônimo do pedagogo francês professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que agora adentrava-se no anonimato natural daqueles que buscam autoapagar-se para que a sua obra pudesse resplandecer. Ali, naquele momento, a doutrina espírita nascia para poder, com esta obra lançada nesta data, poder espraiar os seus ensinamentos e apresentar um novo conceito à humanidade a respeito da relação entre ciência e filosofia, na relação entre ciência, filosofia e religião. O Espiritismo, portanto, aí nascia, e com ele nascia também o trabalho que agora coroado na publicação desta obra, que representa a síntese do conhecimento espírita, já que as demais obras de Allan Kardec, elas originaram-se a partir da estrutura básica desta obra. Então, a partir desse momento, nós vemos a proposta de um novo conceito a respeito de várias questões. Mas o Espiritismo que nascia ali, naquela manhã, não trazia necessariamente coisas novas, não havia inventado algo novo, extraordinário, senão apenas
trazia elementos de outras épocas, de culturas filosóficas do passado, agora apresentando uma roupagem nova e ampliando os horizontes do conhecimento. Fazendo uma releitura a respeito da vida, o Espiritismo, nascido ali com a publicação de O Livro dos Espíritos, publicado de uma forma bastante didática, através de uma metodologia de perguntas e respostas, que Kardec teve ao longo do início dos anos 50, começado ao seu trabalho, e a partir dali as investigações avançaram, aplicando o rigor metodológico de sua época, através do fenômeno da mediunidade, e partindo de uma análise da concordância universal do ensino, Allan Kardec chegava àquele momento culminante da publicação da obra essencial da doutrina espírita. Essa obra, que traz na sua base uma fundamentação filosófica, mas que, surgida dos fatos investigados, portanto também uma base científica, trazia a proposta comportamental de uma ética positiva, de comportamento a respeito da vida, remodelando, ampliando, amplificando os horizontes a respeito do ser, do destino e da dor. E a partir daí, então, com esta obra, novos conceitos se apresentaram. Por exemplo, não é algo novo a realidade espiritual. Mas sempre quando essa questão foi tratada ao longo da história da humanidade, sempre se colocou o espírito como uma abstração metafísica, como um ser sobrenatural, alguma coisa distante de nós. O espírito, dizia-se, é um ser do outro mundo. Então o espírito é alguma coisa que às vezes, por vezes, nós temos medo, receios. Mas o que é isso afinal? Allan Kardec, ao longo das suas investigações, foi o primeiro pesquisador que apresentou o espírito não como uma abstração metafísica, não como um ser transcendente, mas como um ser humano. Os espíritos são as almas dos seres que viveram na Terra, portanto são os seres que viveram na Terra. Então os espíritos, na verdade, nada mais são do que seres humanos, da conclusão lógica de que nós somos espíritos. Porque somos seres pensantes, somos seres atuantes, que vivemos, que temos vontade, que temos desejos, que temos liberdade, que agimos, que acertamos, que erramos. Então, na medida que um ser é o ser pensante, que age, é o ser espiritual, é o ser inteligente da criação, responderam os próprios benfeitores espirituais a Allan Kardec. São seres inteligentes da criação, que temporariamente revestem-se através do corpo físico, vivem na Terra temporariamente, mas que logo depois evadem-se, voltam de novo à espiritualidade, continuando a realizar a sua experiência, ora no corpo, ora fora dele. Mas a vida é algo que em nenhum momento ela se restringe ao corpo, apenas ao corpo físico. Então, o Espiritismo apresentou um novo conceito a respeito do espírito, nos mostrando que o espírito é um ser humano, somos nós, e que da mesma forma como nós temos um parente, uma pessoa querida, que em dado momento que compartilhava da nossa convivência, em dado momento essa pessoa tem que se afastar, vai para um outro estado, vai para um outro país, e nós continuamos ligados a essa pessoa hoje através das mídias eletrônicas. Não estamos mais fisicamente, mas estamos hoje em contato pela internet, pelo telefone, etc, etc. Então, da mesma forma, se configura a relação entre nós e os espíritos. Entre nós e aquelas pessoas queridas que já nos antecederam de retorno à vida espiritual.
Então, elas continuam da mesma forma que nós, na perspectiva do trabalho, do crescimento, da sua evolução, do seu melhoramento na área da convivência, desta ou daquela forma, da mesma forma como aqui nós continuamos. A diferença é que eles estão num plano mais sutil da vida, mais eterizado. Mas aí, ao longo do tempo, surgiram perguntas e questionamentos. Muito bem, mas como o espírito é uma realidade se nós não vemos? Como provar? Sempre se busca alguma coisa de prova. E normalmente a prova é alguma coisa concreta. E o concreto necessariamente não é aquela coisa matemática. Não é aquela prova concreta dos tribunais que os advogados de defesa, de acusação apresentam. Mas é um conjunto de outras possibilidades, de outras evidências que em conjunto formam a comprovação da realidade da alma. Ninguém hoje, por exemplo, duvidará do inconsciente. Freud o provou no final do século XIX. E eu perguntaria, alguém de nós já viu, por acaso, o inconsciente? Não, ninguém viu o inconsciente. Mas nós sabemos que ele existe. E nós não precisamos prová-lo, porque ele já foi provado. Alguém de nós já viu um átomo, um quark, por exemplo? Partículas ínfimas da matéria? Não. Nenhum de nós viu. Mas ele já foi comprovado. Então, algum de nós consegue perceber as ondas hertzianas, as ondas de rádio, de televisão, que se projetam nesse ambiente? Não. Mas elas estão aqui. Então, dizer que algo que nós não vemos não existe é algo muito simplório, que a própria ciência em outros campos já demonstrou a sua impossibilidade, a sua até infantilidade em termos de argumento. Grande parte das coisas que nós não vemos existem. E muitas coisas que nós vemos não existem exatamente como nós vemos. Se a gente pegar, por exemplo, a parede, nós vamos dizer assim, essa parede não tem buracos, essa parede é lisa. Mas se nós colocarmos um microscópio eletrônico aqui, eu vou ver buracos. Os buracos intermoleculares entre uma molécula e outra. Então, aquilo que nós não vemos existe, porque a nossa capacidade visual é muito limitada, assim como a nossa capacidade auditiva é muito limitada. Então, foi através deste dia 18 de abril que Allan Kardec, dirigindo-se à livraria Dantin, então ali coloca pela primeira vez o Livro dos Espíritos. O tempo passou, o Livro dos Espíritos divulgou-se, e lá pelas tantas, já passado alguns anos, estava Allan Kardec em seu quarto, numa noite, ou melhor, numa manhã gelada de inverno parisense. Daquele dia, ele olhava pelo vidro embaçado da manhã, a rua à frente de sua casa. E ali, já com a doutrina espírita andando, ele recordava-se das tantas dificuldades para poder ampliar, trazer o conhecimento espírita a uma sociedade ainda bastante preconceituosa, na sociedade francesa da época. E ali ele se prolongava nos seus pensamentos quando, repentinamente, a sua esposa, Amélie Gabrielle Goudet, adentra-se ao quarto e traz uma caixa, um presente que o correio acabara de deixar à sua porta. Ele pegou a caixa, colocou em cima da mesa e ali começou então a abrir o pacote. E eis que a sua surpresa se deu quando ele percebeu que ali havia um livro.
Mas antes de ver de que livro se tratava, ele percebeu que havia uma carta. O remetente não havia esquecido de deixar uma carta. Ele então pegou a carta e pôs-se a ler. A carta era de um jovem. E o jovem dizia mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, desculpe por importuná-lo. Eu sou um jovem trabalhador de tipografia e gostaria de alguns momentos do seu valioso tempo para poder contar um pouco da minha história pessoal. Ainda muito cedo, de família pobre, tive que mudar-me para Paris para poder melhorar, quem sabe, arrumar um emprego. Ainda um jovem do interior, na França, no interior agrícola, mudando-me para Paris, na expectativa de arrumar emprego, quem sabe, também de estudar, ampliar os meus estudos. Era um jovem, ainda sou, fascinado por literatura. Os livros tinham a capacidade de me prender. E a literatura universal realmente conseguia abastecer e alimentar a minha alma. Então, eu consegui me transferir para a capital francesa. O tempo passou e eu consegui um emprego. Comecei a trabalhar numa tipografia. E ali, na tipografia, eu então comecei a entrar em contato com os livros. Porque ali os livros eram cuidados, eram melhorados, se colocávamos capa. Então, ali eu tinha contato com os livros. Então eu tinha o sustento para o meu corpo, através do emprego, mas também tinha o sustento para a minha alma, através dos livros. O tempo foi passando e eu aí conheci uma jovem colega da mesma tipografia, uma jovem chamada Alohan. Esta jovem, assim como eu, também gostava muito de livros. Era também uma jovem do interior. E nós começamos a conversar e vimos que havia várias coisas em comum entre eu e ela. E o tempo foi passando, nós começamos a conversar. Depois do trabalho nós nos encontrávamos, íamos tomar um café. E o tempo foi passando e nós descobrimos que havia um sentimento maior que nos envolvia e começamos a perceber que este sentimento agigantava-se com o tempo, de tal forma que nós percebemos-nos enamorados, apaixonamos-nos com o tempo. E a partir daí, a vida ganhou um outro significado. A vida ganhou um ar, um tom de leveza, própria daqueles que começam a apaixonar-se. Então a vida ganhou um tom de sensibilidade a mais. E ali começamos aquele relacionamento, foi até o instante em que nós terminamos nos casando. E quando nós nos casamos, nós ainda com dificuldades financeiras, começamos a montar nossa casa, alugada. E o tempo foi passando, mas ali havia aquele tom, aquele sentimento de amor e aqueles sonhos e aqueles projetos para o futuro, aquelas metas, aqueles desejos que nós, enquanto jovens, idealizamos. Então, de termos uma família, de termos filhos, de estudarmos, de melhorarmos a nossa condição social, e aqueles sonhos naturais do ser humano. Então, naquele esplendor da juventude do casamento, disse o jovem a Kardec, eis que a minha jovem esposa começou a enfraquecer-se e um estado de topor lhe envolveu a alma, o corpo. Eu a levei nas clínicas, mas o diagnóstico não era bom. Uma doença insidiosa lhe envolveu o organismo. E eu não tinha condições financeiras para poder levar os melhores médicos. Então fui até o meu chefe na tipografia, fui a ele pedir que pudesse nos oferecer o recurso
um empréstimo, um dinheiro a mais, para que eu pudesse levá-la nas melhores clínicas de Paris. E aí tentar reverter aquele quadro dramático em que nós estávamos. Ele sensibilizou-se, me emprestou dinheiro. Eu trabalharia mais, faria horas extras, trabalharia os finais de semana para poder lhe ressarcir o empréstimo. E com o dinheiro a levei nas melhores clínicas. Os diagnósticos apresentaram-se, a medicação, o tratamento, mas não obstante a tudo isto, ela não lograva restabelecer a saúde que ela tinha. Aí foi definhando, até o momento que tive que inumá-la, porque ela havia falecido. A partir daí, a vida perdeu completamente o significado para mim. Diante daquele quadro de dor e de sofrimento e de perda, daquele sofrimento profundo da alma, a vida que era brilhosa tornou-se acinzentada e os dias passavam-se de uma forma rotineira, exaustiva, cansativa, e eu não tinha mais perspectivas. Afinal de contas, de que me adiantaria viver se me faltava aquela que era a essência da minha própria vida, que era o alimento da minha alma, que era o sol que me acordava todas as manhãs? De que me adiantaria viver? A vida passou a ser desconsiderada e aquele sofrimento fez com que eu começasse a me descuidar do meu trabalho. O meu patrão advertiu-me várias vezes pela minha negligência até o momento em que me despediu. No momento em que ele me despediu, tomado daquele sentimento de dor, eu percebi, então, que não havia mais motivo para viver. Então comecei a imaginar como acabar com esse sofrimento. E uma das noites terríveis, disse o jovem a Kardec, eu me dirigi à ponte que atravessa o rio Sena. E ali, com o lampião na mão, que naquela época ainda não tinha energia elétrica, ali com o lampião na mão, eu cheguei até a ponte. E naquela ponte, eu passei em revista o que houvera sido a minha vida até ali. Os momentos alegres, os momentos de felicidade, os momentos de conquistas, os momentos de dor na alma. E ali eu percebi então que não havia mais sentido para que viver. Estava convencido, disposto a colocar um fim na minha própria consciência, atirando-me ao rio, porque eu não sabia nadar, consequentemente a morte seria inexorável. Naquele instante, então, após todo esse momento, diz o jovem, coloquei as mãos no parapeito da ponte para pular. E ali, com a escuridão natural, quando eu coloquei as mãos no parapeito da ponte, eu percebi que algo ali estava. E quando eu ali me debrucei, caiu aos meus pés. E ao cair aos meus pés, por instinto, trabalhando numa tipografia, eu percebi tratar-se de um livro. Então, eu fui tomado de uma curiosidade, porque dizem, no verbete popular, que a curiosidade mata. Às vezes a curiosidade salva. Então, diz o jovem, daquela curiosidade de ver o livro, eu aproximei o lampião e percebi que era o livro. Ali estava. Era um livro que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, muito embora os tantos livros que haviam passado por mim. Peguei o livro. Era um título sugestivo. Mas algo, naquele momento, parece que envolveu-me, algo que eu não soube explicar o porquê. Mas naquele momento tão dramático e tão decisivo na minha vida,
algo parece ter me envolvido naquele instante. E eu tive uma sensação, algo de impulsivo, de poder pegar aquele livro e começar a ler. Quando eu comecei a ler, comecei pelas primeiras questões, perguntas e respostas, método platônico, dialético. Era um livro de perguntas e respostas, mas abordavam questões muito transcendentes, questões muito profundas a respeito da vida e algo. Quando eu comecei a ler, parece que aquilo começou a despertar naturalmente em mim, de uma forma realmente muito natural. Algo que eu já de algum tempo alimentava, mas que estava lá guardado na mente, quieto, mas que quando aquele conhecimento começou a ser trazido pela leitura, aquele conhecimento parece que emergiu, parece que foi gradativamente me envolvendo a mente, e quando eu me dei por conta, eu já estava quase na metade do livro, ali na ponte, com o recurso do lampião. Então, aquela ideia de suicidar-me, por incrível que pareça, começou a se distanciar da minha mente. E eu comecei, então, a perceber que talvez eu pudesse, então, continuar por mais um tempo e talvez, a partir daí, se a vida não se apresentasse de outra forma, então, fatalmente, eu me evadiria dela. Fui para casa. Em casa continuei lendo. Li, completei a sua leitura. Reli novamente, anotando coisas, buscando dicionário que eu não havia entendido. E fui estudando. E quando eu terminei, ao longo do tempo, eu fui percebendo que um horizonte mais amplo abrira-se à minha mente. Comecei a perceber um conceito novo de vida. E o mais importante, comecei a perceber que aquela visão reducionista, que reduzia a minha capacidade de enxergar o que é a vida, ela havia se ampliado na medida em que eu comecei a perceber que o amor, uma vez construído, uma vez acalentado, esse amor, ele não termina. E se eu e a minha esposa havíamos construído esse sentimento forte entre nós, nem a morte seria capaz de extingui-lo. Porque a morte não é capaz de extinguir a vida. A morte é um processo de transição da nossa realidade para uma outra realidade. Então, a morte, ela não tem o poder de acabar com a vida. O corpo, através da anóxia, da desoxigenação, através de outros processos, se desregula, o coração para, temos a morte cerebral, ao contrário, e o indivíduo entra fisicamente num estado de morte biológica, mas a realidade espiritual transcende. A realidade espiritual, nesse momento, desprende-se do invólucro do corpo, a semelhança do indivíduo que já não necessita mais daquela roupa antiga, aquela roupa que já está um pouco mais envelhecida, ou com algum problema, e que agora se faz jus trocar. Então, o indivíduo abandona o corpo, permanecendo na vida. Então, a partir disso, eu percebi que este sentimento de amor que havia nos unido, ele não acabou, ela continuava me amando, lembrando de mim assim como eu a ela. E que fatalmente nos encontraríamos em momento oportuno, porque se ela retornou à espiritualidade, também eu retornarei, é uma questão de tempo. E a partir daí, a vida e o sentimento de amor, de convivência, novamente aproximam-se para dar continuidade
a experiência gloriosa do aprendizado e do crescimento ético espiritual. Por isso, eu resolvi reestruturar minha vida. Fui novamente ao meu patrão na tipografia, pedi a ele uma nova oportunidade. Ele me deu a oportunidade. Eu comecei a trabalhar. Peguei o livro que eu havia encontrado, resolvi encaderná-lo e mandar para aquele que o escreveu. Aí está o livro. Kardec olhou na caixa. Estava lá o Livro dos Espíritos, encadernado, com letras pintadas a ouro na capa. Quando ele terminou de ler a carta, ele emocionou-se e não poderia deter naturalmente as lágrimas diante de um depoimento a que ali estava, um depoimento real de uma vida que havia remodelado a sua vida a partir de um conhecimento novo que se apresentara. Esse conhecimento apresentou-se como uma proposta de revisão dos conceitos tradicionais materialistas, ampliando a nossa capacidade de entender o nosso papel na vida, do porquê que estamos aqui, as questões que tradicionalmente o pensamento se fez. Porque do sofrimento, para onde vamos? E na medida em que o conhecimento espírita ampliou, as outras obras vieram. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na primeira parte, Kardec estudou Deus e o universo e nos apresentou os mais belos conceitos a respeito de Deus. Na sua questão primeira, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas ele pergunta sempre que é Deus e não quem é Deus. Porque o pronome relativo que é relativo a alguma coisa que ele não sabia o que era. Se eu pergunto quem, o pronome relativo quem já está dizendo que é relativo a alguém, um ser humano. Kardec inova o conceito e apresenta o pronome que é Deus. Que coisa é essa que é Deus? Que a gente não sabe o que é. E os benfeitores espirituais, de uma forma simples, mas sem deixar de ser profunda, dizem a ele: Deus é a inteligência suprema, causa primária, o primeiro de todas as coisas. 7% da obra está aí, na primeira parte. Na segunda parte, é o mundo, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, que é a maior parte do Livro dos Espíritos. Concentra aí 53% do total da obra. São 538 perguntas. E, portanto, 538 respostas nessa parte. Na terceira parte das leis morais, nós temos 30% da obra. 306 perguntas. E na quarta parte das penas e consolações, nós temos 10% da obra, em torno de 79 questões. A maior parte das questões, portanto, está na segunda parte. E a segunda parte, exatamente esta questão que a gente não entendia direito, a respeito da realidade espiritual, do porquê que nós estamos aqui na Terra, das questões que envolvem a reencarnação, do porquê que nós já temos a tendência para determinadas coisas, por que nós estamos aqui, qual o sentido da experiência, do sofrimento, da dor. E a quarta parte, na terceira, ele vai analisar as leis morais, 10 leis, que não nada é absoluto, que vão disciplinar, educar a nossa vivência na Terra e fora dela.
E, na quarta parte, nós temos das penas e consolações, para que a partir daí nos levasse o conhecimento a entender que Deus não castiga e que Deus não perdoa. Porque Ele não castiga, porque Ele é amor, como dizia Francisco de Assis. Mas Deus não perdoa, por quê? Porque Ele não se magoa, porque Ele não tem os qualificativos humanos. Amargo, ressentimento, sentimento de vingança é nosso. Mas Deus transcende a isso. Então eu não preciso perdoar, porque Ele não se magoa. O perdão é próprio para aqueles que guardam ressentimento no seu coração. O perdão, portanto, é um mecanismo psicológico de autolibertação das amarras corrosivas da mágoa e do ressentimento. Então Deus não se magoa, portanto, Ele não tem que nos perdoar. Ele nos compreende. E porque nos compreende, logo Ele nos criou, Ele sabia o que estava fazendo, sabia quem estava criando. Então, Ele percebe que o caminho da evolução é lento para nós. Que a gente caminha mais rápido, outros menos rápido, uns aceleram mais, outros estão estacionados. Mas que todos chegaram lá, pela força mesma das coisas. Então, o Livro dos Espíritos inaugurou um novo conceito a respeito da vida, a respeito da morte e a respeito do ser humano, nos trazendo o sentimento maior de resignação diante das vicissitudes da vida, de encorajamento diante dos desafios e das aflições, de fé no futuro e de fé raciocinada. Eu aceito porque compreendo, e compreendo porque estudo, porque analiso. Então é a filosofia racional que nos leva a ampliar os horizontes da vida, a viver mais harmonicamente, buscando o nosso autoaprimoramento dentro da sociedade onde nos inserimos. Que Jesus nos envolva a Deus.